Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 17 de fevereiro de 2024. 2 dias após Zagallo, morre a lenda do futebol Franz Beckenbauer. Parte 5. Apenas 2 dias após a morte de Mário Jorge Lobo Zagallo, o futebol mundial perde outra lenda do esporte, Franz Beckenbauer. O ex-atleta alemão morreu aos 78 anos, no domingo, 7. Segundo a nota divulgada pela família, ele morreu enquanto dormia. Beckenbauer e Zagallo foram os dois primeiros atletas a serem campeões mundiais como jogador e treinador. O alemão venceu a Copa do Mundo em 1974 e depois venceu o torneio novamente como técnico em 1990, conquistando o apelido de Der Kaiser, ou o Imperador. Já o velho Lobo foi 2 vezes campeão como atleta, uma como técnico e ainda outra como coordenador. Com a morte dos ícones, há apenas um ex-atleta que também conquistou a Copa do Mundo como jogador e técnico, o francês Didier Deschamps. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre o destino após a morte, nas questões 148. Depois da morte, tem a alma consciência de sua individualidade. Como a constata e como podemos constatá-la? Se as almas não tivessem sua individualidade depois da morte, isto, para elas, como para nós, seria o mesmo que não existirem, não teriam caráter algum distintivo, a do criminoso estaria na mesma altura que a do homem de bem, donde resultaria não haver interesse algum em fazermos o bem. A individualidade da alma é mostrada de modo material, por assim dizer, nas manifestações espíritas, pela linguagem e qualidades próprias de cada qual, uma vez que elas pensam e agem de modo diferente, umas são boas e outras mais, umas sábias e outras ignorantes, querendo umas o que outras não querem, o que prova evidentemente não estarem confundidas em um todo homogêneo, isso sem falar das provas patentes que nos dão de terem animado tal ou tal indivíduo na Terra. Graças ao espiritismo experimental, a individualidade da alma não é mais uma coisa vaga, porém o resultado da observação. A própria alma reconhece sua individualidade, porque tem pensamento e volição próprios, que distinguem umas das outras, verificando ainda a sua individualidade por seu invólucro fluídico ou perispírito, espécie de corpo limitado, que faz dela um ser distinto. Observação: há quem pense poder fugir à pecha de materialista por admitir um princípio inteligente e universal, do qual uma parte absorveríamos ao nascermos, formando dela a nossa alma e restituindo-a depois da morte à massa comum, onde com outra se confundiria, tal como gotas de água no oceano. Este sistema, espécie de transição, não merece mesmo o nome de espiritualismo, pois é tão desolador quanto o materialismo. O reservatório comum do conjunto universal equivaleria ao aniquilamento, porquanto ali não haveria mais individualidades. 150. Para onde vai a alma depois de deixar o corpo? Ela não vai perder-se na imensidade do infinito, como geralmente se supõe, erra no espaço e, o mais das vezes, no meio daqueles que conheceu e, sobretudo, que amou, podendo instantaneamente transportar-se a distâncias imensas. 153. Encontra a alma no mundo dos espíritos os parentes que ali a precederam. Não só os encontra, como também a outros muitos, seus conhecidos de outras existências. Geralmente, aqueles que mais amam veem recebê-la sua chegada ao mundo espiritual, e ajudam-na a desprender-se dos laços terrenos. Entretanto, a privação de ver as almas mais caras é, algumas vezes, punição para os culpados. 157. A sorte do homem, na vida futura, está irrevogavelmente fixada depois da morte. A fixação irrevogável da sorte do homem, depois da morte, seria negação absoluta da justiça e da bondade de Deus,
Porque há muitos que não puderam esclarecer-se suficientemente na existência terrena, sem falar dos idiotas, imbecis, selvagens e de elevado número de crianças que morrem sem ter entrevisto a vida. Mesmo entre os homens esclarecidos, há muitos que, julgando-se assaz perfeitos, creem-se dispensados de estudar e trabalhar mais, e não é isto prova que Deus nos dá de sua bondade, o permitir que o homem faça amanhã o que não pode fazer hoje. Se a sorte é irrevogavelmente fixada, porque morrem os homens em idades diferentes, e porque, em sua justiça, não concede Deus a todos o tempo de produzir a maior soma de bem e reparar o mal que fizeram. Quem sabe se o criminoso que morre aos 30 anos, não se teria tornado um homem de bem, se vivesse até os 60? Porque Deus lhe tira assim os meios que concede a outros? Só o fato da diversidade das durações da vida e do estado moral da grande maioria dos homens prova a impossibilidade, admitida a justiça divina, de ser a sorte da alma irrevogavelmente fixada depois da morte. Esta foi a crônica do amanhecer de 17 de fevereiro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.